Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar. Hoje um programa diferente, tá? Porque não temos jogos, né? 24 e 25, né? Véspera e dia de Natal. Não temos jogos e também não vamos forçar, né, Matheus? Dia de Natal é dia de comer Descansar, peru, né? né, Matheus? Você que gosta, Eu descansar, sabia. Eu tava botar esperando. Eu tava o só peru pra esperando. dentro. É isso, né? Aham. É. Você prefere comer o peru antes da meia-noite? Não, meia-noite, né? Tem tradicional, a tradição é. Exatamente à meia-noite, né? A tradição é Não, essa, né? passou de Pois é, meus meia-noite, queridos. peru Sim. pra dentro. Eu fui até ver se tinha jogos no Peru, mas pelo visto não, tá? Não Seguinte, tinha. meus amigos. Nesta quarta-feira, dia 24, nós temos até a Liga das Nações Africanas, tá? A Copa das Nações Africanas, né? Mas eu confesso que eu e Fábio demos uma analisada e a gente achou por melhor não fazer análise aí desses jogos, até para trazer aí uma perspectiva de responsabilidade nesse mundo das apostas, né? Que é algo que a gente bate na tecla desde que a gente criou esse projeto. A gente não tá aqui para prometer greens para vocês, a gente não tem grupo pago, né, com as nossas dicas ali, nada disso. O nosso foco é mais nas análises, trazer uma leitura realmente com muito profissionalismo, com muita responsabilidade, e quem acompanha tá ligado que o retrospecto tem sido muito positivo, né? E é isso que a gente quer meio que bater um papo aqui com vocês hoje. Eu acho que, inclusive, uma das grandes dicas, Fábio, eu nem sei se a gente colocou isso aí nesse top 10 que a gente fez, seria justamente ter momentos de respiro, né, velho? É importante, um Natal. Pô, vai aproveitar com tua família, dá uma pausa ali nas Você apostas. toma um head na Copa Africana, né? Você fica puto, aí vai pro jantar de Natal puto, porque tomou head no jogo Zâmbia e Gabão, aí Argélia e Sudão. Pois é. Então, hoje a gente tá mais para bater um papo aqui com vocês, de fato, né? Até porque criou-se, né, esse vínculo, né, mano, com nossa audiência aí. Nós temos, cerca de 3.500 pessoas todos os dias aí nos assistindo, 20 minutos aí de conversa, meia horinha. E hoje a gente trouxe aí alguns pontos que eu e Fábio aplica para a nossa vida como apostador, que a gente coloca em prática aqui, mas a gente vai deixar mais claro eles, tá? Destrinchar um pouquinho, explicar aí algumas nuances dessa abordagem que a gente faz como apostador, não é isso, Fábio? É isso. Para algumas pessoas pode ser algo batido já, enfim, algo que, já ouvi isso várias vezes. Algumas coisas sim, mas a gente também vai dar o nosso toque aqui, tá? São tópicos aí que, para quem aposta há muito tempo, já conhece, mas tem muita gente que é apostador recente, né? Ou a galera que não tem tanta estratégia, né? Aposta mais ali na emoção, enfim, tem todo tipo de público. Então a gente vai falar mais para essa galera, enfim, que quer um norte, né? Algumas estratégias aí para melhorar a assertividade. Bom, vamos nessa. Ó, só para deixar claro aqui, eu queria que o programa fosse com esta moldura, tá? Mas Matheus Montenegro barrou. Também tem essa porque é um aqui de vídeo Natal. atemporal, né, Fábio? Inclusive, seja honesto aí, ó, essas barrinhas que vocês estão vendo aí, ó, que tem o nosso nomezinho e tal, normalmente são verdes. Fábio Hermano não conseguiu botar de volta aí a cor certa. Eu espero que no próximo programa a gente volte ao nosso layout original. Mas, enfim, vamos. Até para não tirar a atenção da galera, vamos para o básico. Vamos embora. Bom, vamos para o nosso top 10, tá? O top 10 aqui sobre estratégias. A primeira, todo mundo sabe, eu espero, que é apostar com gestão, né, Matheus Montenegro? Você que é um apostador profissional há muitos anos, não dá para botar, por exemplo, o mesmo valor numa múltipla de 10 jogos do que você bota numa dupla, né? Sim. Enfim, quanto maior o risco, menor a sua stake, né? O seu valor colocado na aposta. Explique isso. Isso. E também sobre não se empolgar. Tem uma frase que é muito boa, tá? Que é sobre você não se empolgar com os greens e não surtar com os reds, tá? É natural, velho. É impossível você acertar tudo. Eu sempre brinco com isso, inclusive. Se a gente acertasse tudo, eu nem tava aqui. Eu estava curtindo minha vida com minha digníssima, meu cachorro e meu gato aí pelo mundo, viajando bastante, né? Mas faz parte, tá? Do processo. E um ponto acerca da gestão de banca que é importante destacar é, se você tiver uma sequenciazinha boa ali, acertou 2, 3 greens, na quarta aposta, não vai tacar o lucro todo que você conseguiu. Porque existe uma chance disso acontecer, de dar head e você perder tudo. Então é um processo, tá, galera? Esse aumento aí da sua stake é algo que deve ser num período de longo prazo. A cada um mês, a cada 2 meses, eventualmente, com base aí no lucro que você teve, tá? Você dá uma ajustada. Mas, por exemplo, eu tenho R$1.000 aqui para fazer em apostas. Você vai depositar isso aí no site. Cara, não taca R$1.000 em uma aposta só, não. Nem 500, nem 200 em cada, não. Dá uma segurada ali, faz uma gestãozinha, divide sua banca aí o ideal é 20, que divida né? por 40, 50, tá?
Mas, pô, quer ter uma gestão mais agressiva? O máximo que eu recomendaria é, botou R$ 1.000 na sua conta, faz as apostas ali com 50 conto, tá? Cada uma vai fazendo com 50. Eu e Fábio, por exemplo, a gente tem um bilhete pronto aqui do dia. Pô, se você bota R$ 50 em cada bilhete pronto do que a gente faz aí ao longo do mês, a expectativa é que no final do mês você tenha uma porcentagem de lucro interessante, considerando esses R$ 1.000 que você depositou. Então, a logística é meio que essa, tá? Essa é a lógica. Eu acredito que todo mundo que entra nas apostas não tá só para se divertir, mira pelo menos ali um pouquinho de lucro, Isso. mas não se iluda também achando que você vai ficar ricaço, milionário. A ideia não é essa, tá? Trabalhem, é muito importante, né? E tratem as apostas realmente como um hobby. Pô, vai assistir um joguinho, você bota ali aquele dinheiro que você pode perder, que você está disposto a perder, que não vai lhe causar uma insanidade mental, para dar aquele ânimo mais legal e tudo mais. Eu acho que tem que ter muita responsabilidade, tá? É um meio muito perigoso, né? Infelizmente, aí a gente sabe que muita gente se expõe muito aí a perder muita grana e é importante ter muito cuidado, tá, galera? Antes de começar a apostar, é muito importante você ter psicológico, ter cabeça para fazer isso aí. Que é o nosso próximo tópico, tá? Mas só para fechar esse primeiro tópico, né, que a gente falou aqui, tem muita gente que, assim, o nosso público, eu acredito que é aquele público que quer ter um lucro, tá? Ele não quer só botar ali no jogo e tem esse público, assim, o cara, pô, vou ver o jogo do meu time, vou botar 10 para ele ganhar, ou tem gente que bota o contrário, né? Vou botar 10 pro meu time perder, porque se ele ganhar eu tô feliz que ele ganhou, se perder eu pelo menos ganhei um troco, né? Também tem essa estratégia, mas no nosso caso aqui, eu acredito que a esmagadora maioria que nos acompanha é a galera que quer ter uma disciplina, quer ter um lucro legal, né? Só lembrando, tá? Dinheiro que você vai botar na sua banca é um dinheiro que você não vai precisar para pagar uma conta, por exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Aquele dinheiro que sobra do mês, assim, aquele dinheiro que você teria para lazer, por exemplo. Né? E você pode colocar na sua banca. O dinheiro que você pode perder. Ponto. Isso, a frase é essa, tá? Não, então, se o dinheiro que você estiver depositando é o que vai lhe fazer falta, pare. Não faça isso. Não adianta. Não aposte. Isso. Bom, e pode até postar pouco, tá? 10ão. Matheus falou uma banca de 1.000, pode começar uma banca de 50, uma banca de 100, e aí você vai crescendo aos poucos, tá? Esse próximo tópico a gente já falou um pouco, né? Que é controlar as emoções. Né? Não é porque você, pô, eu tô numa sequência maravilhosa, eu faço duplas, eu tô acertando duplinhas aí há 5 dias seguidos. Pô, vou botar 10 jogos agora, porque a maré tá tão boa que agora eu vou triplicar o meu lucro, né? Quadriplicar o meu lucro. Não é assim, né, Matheus Montenegro? Exatamente. Cara, vocês vão ver que os tópicos estão um pouco conectados, né? Essa questão de controlar as emoções é muito sobre isso, de não se empolgar com o green e também não surtar com o red. Tem o lado negativo, né, do que a gente falou, a gente destacou essa questão aí de, pô, você tá numa sequência boa e aí você vai tacar o seu lucro todinho quando vê perde. Tem também o oposto, né? Tem gente que toma um red ali, 2, 3, aí no quarto aí pensa, meu irmão, já tomei 3 sets seguidos, eu agora vou recuperar o meu fundo. E aí vai e bota muito mais all-in. E aí perde tudo, né? Isso, infelizmente, acontece com frequência gigantesca. Então, tenha cuidado, tá? É um processo e sempre, se a aposta estiver ali fazendo mal, pare. Simplesmente pare, tá? Isso. Realmente, a aposta é para, enfim, é para você se divertir também, né? E também para, eventualmente, ganhar algum troco, né? O nosso 8º tópico, que também está conectado, aposta em entretenimento com disciplina, né? Você ali se diverte, como a gente já falou, você pode botar ali no... Porque no nosso programa aqui, a gente analisa jogos televisionados, jogos de grandes ligas, que é para você ver o jogo ali e também você se divertir. A gente, por exemplo, a gente não vai em ligas que não tem transmissão, por exemplo. A gente não transmite... Tudo bem que agora tem transmissão de tudo, né? Eu diria questão de acompanhar, tá? Essa questão da disciplina é muito sobre isso. Você saber o que você está fazendo, né? Tipo, não simplesmente fazer porque acha que porque sim, né? Mas no sentido de você ter um embasamento, você pelo menos conhecer e entender o que você está apostando. É muito importante conhecer o mercado, né? Tem gente que não conhece. Tem gente que só porque entende de futebol acha que vai ser muito lucrativo. Também não é bem assim, tá? É muito importante você conhecer o mercado aí, o que é que os sites oferecem à disposição, né, para saber qual a melhor alternativa a se seguir. Até ultimamente vejo outros canais, a galera que aposta campeonato sérvio, coloca, sei lá, estrela vermelha, né? Campeonatos que tem favoritos claros, às vezes dá ruim isso, na Dinamarca também. Eu já vi gente levando red
no Noruega, né? No Bodø Glimt, no Brøndby, na Dinamarca, que você, pô, é um favorito. Não há, mas assim, cara, esses campeonatos a gente não sabe se o time tá com desfalque, se o técnico vai querer poupar. É muito mais difícil você achar informações dessas ligas. Então a gente vai muito só no histórico e acaba se dando mal, né? Por isso que quando a gente faz o programa, a gente analisa, pô, esse time tá sem jogadores que foram convocados aí para a Copa Africana, vamos ficar de olho. Esse time tem compromisso forte aí, um jogo difícil daqui 3 dias, talvez poupe nesse jogo, né? Então é muito importante você ir nos campeonatos que, enfim, você acompanha, né? Que você conhece os times, enfim, para a gente isso é primordial. A gente, inclusive, eu falo sempre isso quando a gente traz, por exemplo, análise no Campeonato Turco, um exemplo, tá? Cara, eu não sou um assíduo acompanhador do Campeonato Turco, eu conheço ali os principais clubes, né? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Konyaspor, enfim. Mas eu não sou de ficar assistindo jogos do Campeonato Turco, né? Então, o mínimo que você tem que fazer é buscar notícia, buscar informação, saber se o time tem desfalque, como chega a equipe. Pô, um dos times aí teve o treinador demitido recentemente. Tudo isso impacta. O futebol é um conjunto aí de várias variáveis, né? Que impactam muito. Então, até quando a gente traz aí esses campeonatos aqui, às vezes, é porque a gente estudou muito a fundo e sabe que vale a pena. Esses times, né? A gente conhece os jogadores, né? Assim, sim, a gente pode não conhecer o adversário. Exato. Mas assim, é muito mais fácil conhecer o Galatasaray do que o Estrela Vermelha, por exemplo. Sim, os jogadores, mas também, né? Não é só porque a gente... é porque o Galatasaray em casa, vamos botar. Não é bem assim, tá? O contexto tem que condicionar para que isso valha a pena. Bom, uma dica que a gente considera importante, tá? Tem gente que não prefere ser mais amplo, né, nas apostas, é focar em poucos mercados, tá? Tente se especializar ali ou no mercado de gols, under, over, ambas marcam, ou de resultado final, né? Que é o nosso mercado aqui, né? Por exemplo, a gente não entra em cartões, a gente não entra em escanteio, tá? Porque até seria muito mais complexo, né? Fazer um programa sobre esses mercados. Também tem isso. Não que sejam mercados ruins. Mas, bom, escanteios, eu acho que é um mercado muito mais para ao vivo do que para pré-live. Eu não gosto de mercado de escanteios pré-live. Até pode dar bom, mas enfim, odd de escanteio está muito esmagado hoje em dia. Enfim, é muito melhor você pegar no ao vivo. Pois assim, não existe mercado certo, mercado errado, mercado bom, mercado ruim, tá? É sobre o que você entende melhor e o que se aplica melhor à sua realidade. Por exemplo, nosso programa é de apostas pré, né? A gente foca em análise pré-jogo. Fábio bateu num ponto que é muito importante. O mercado de escanteios, por exemplo, eu acho que ele se prende muito a uma análise de live. Pô, um exemplo, Bayern de Munique saiu perdendo um jogo de 2-0. Teve um jogo que foi assim, que terminou 6-2, se eu não me engano. Pô, meu irmão, um time favorito jogando em casa, sai perdendo de 2-0, a tendência é que esse time, em uma pressão gigantesca, consiga muitos escanteios. Então, essa é só uma análise básica, rápida, sobre um exemplo aí que se aplica ao mercado de escanteios, por exemplo. Cartões é a mesma coisa. Pô, um jogo que tá pegado, você tá vendo que tá tendo muita confusão ali, o árbitro tá meio perdido. Então, a tendência de cartões, no pré-jogo já é mais difícil de você fazer uma análise dessa, mas como eu disse, não existe mercado bom e ruim. Eu e Fábio, por exemplo, a gente se prende muito a resultado final, né, o famigerado dupla hipótese ou vitória de um dos dois times, total e under goals. 99% das nossas apostas são focadas nisso. A gente entende muito disso aí e dá certo, né? Então, cuidado também para vocês não saírem inventando, tipo, eita, meu Deus, vi aqui, ó, mercado de finalizações, pô, tal jogador chutar. Tem muita gente que se ilude, por exemplo, no mercado de chute a gol. Acha que é muito mais fácil do que realmente é. Para o Pedro chutar 3 vezes num gol em jogo, Pedro centroavante, camisa 9, vai ser fácil. Cara, puxa a média de quantas vezes Pedro chuta gol por jogo para você analisar. Quantas vezes em casa ele tem esse retrospecto, quantas vezes fora de casa ele tem esse retrospecto. Esse adversário cede muito chute a gol ou não. Então, enfim, como eu disse, são muitas variáveis, tá? Foquem naquilo que vocês conhecem mais. É isso, acho que o Matheus explicou bem aí, é isso. Tenta se especializar, né? Assim, aposta é difícil, cada vez mais difícil, né? Ser lucrativo em aposta, porque as odds estão bem esmagadas, né? Cada vez mais. Então, o negócio é focar, tenta se especializar em algo, né? Em algum tipo de mercado, em poucas ligas, tá? Sei lá, nas principais ligas, ou só no futebol europeu, por exemplo. Tem gente que não gosta de apostar no futebol brasileiro, prefere só a Liga Europeia. Enfim, fica ao seu critério, mas foque em poucos mercados, tá? Não tente
Vou escanteio aqui, aí outra aposta é cartões, outra é gols, enfim. Isso aí tende a dar errado no longo prazo. Bom, outra coisa que a gente vai dizer aqui é evitar múltiplas longas, tá? O que é múltiplas longas? Até a gente sempre trabalha com múltiplas aqui, né? De duplas ou duplas, né? O nosso bilhete pronto é duplas e o palpitão ali é para quem quiser uma tripla, no máximo colocar 4 jogos. Muita gente coloca, sei lá, 10 jogos numa múltipla, 15 jogos numa múltipla. Cara, isso aí é muito arriscado, assim. A chance de... Estatisticamente, obviamente, quanto mais jogos, maior a chance de dar erro. Mas, cara, isso aí é só se você não quiser apostar, você quer apostar vez ou outra, quer só botar dezão ali, tipo uma Mega Sena. O cara joga na Mega Sena, bota 15, 20 jogos. Só se for nesse espírito. Mas o cara que quer ser lucrativo a longo prazo, não pode colocar múltiplas longas, né? Eu acho que o máximo, aí eu vou dar minha opinião aqui, dias de poucos jogos, não faça múltiplas com mais de 3 jogos, tá? Segundas e sextas. Cara, é 2 ou 3 jogos. Não vá além disso. Sábado e domingo, dia de Liga dos Campeões, aí ok, você pode colocar 5 jogos, 6 jogos, 4, 5, 6, 7, enfim, 6 jogos eu até acho o máximo. Por exemplo, em dia de Liga dos Campeões, que tem 9 jogos, né, por dia. Então, a nossa sugestão aqui é evitar múltiplas muito longas de 7, 8, 9, 10 jogos, 6, se for um dia de poucos jogos. É isso aí. Cara, e tem um ponto que é muito curioso sobre essas múltiplas maiores, né? Que a galera sempre bate nessa tecla. O cara faz uma múltipla lá com, sei lá, não vou nem falar... Odd 100, cara, eu sempre vejo o influenciador, odd 100 de ouro. Cara, isso aí... Cara, com 8 jogos, vou dizer 8 jogos aqui, tá? Aí o cara bota lá só as óbvias do dia, né? 8 óbvios ali. Barcelona para ganhar em casa de tal time. Real Madrid ganhar em casa de tal time. Arsenal ganhar de tal time. E aí, quando vê, dá red. Cara, e pensa assim, caramba, que azar. Meu Deus, só uma deu red. Só que, cara, a probabilidade de desses 8 dar red, ela é muito alta. Só que a galera não se prende a isso. Se prende ao fato de errar 7 e acertar uma, né? Só que, estatisticamente, é muito mais fácil você errar uma dos 8 do que você conseguir acertar as 8. Cara, a gente aqui é um exemplo, né? A gente, nas últimas 2 semanas, a gente erra um jogo. A gente bota 10 dicas aqui, erra um jogo. A nossa média, ultimamente, é errar um jogo por dia, de vários jogos, né? Por isso que eu sempre tô batendo na... Galera, o palpitão não é para você apostar tudo. Escolha 2, 3 jogos, 4 ou 5 no sábado e no domingo, mas não bote tudo, porque vai dar ruim. A chance é muito grande de dar ruim. É como eu sempre digo, cada um tem sua metodologia, tá, galera? Mas aqui a gente trata a parada com responsabilidade e estamos citando aqui as coisas que a gente acredita para ajudá-los aí, né? Para dar um norte. Como a gente sempre diz, a gente não tá aqui para vender nenhuma invenção de que você vai ficar rico nos seguindo, não é isso. A gente tá aqui para analisar e trazer a parada com muita responsabilidade. E a gente sabe que essas múltiplas muito grandes dificilmente vão dar certo aí, né? Exatamente. Bom, temos aqui uma bem básica, né? Eu acho que a galera também já tá ligado, que é comparar as odds, né, das casas de apostas. Tem muita diferença, tá? Ainda mais para quem faz uma duplinha, né? Pô, de 1,20 para 1,23 é muita coisa, viu? Quando você bota numa dupla ali, numa tripla. Então, é importante a galera não ter uma conta em todas as casas, né? Porque aí também não é para tanto. Mas, pô, coloca ali nas 3 principais, né? 3 casas ali que você gosta, ali, porque vai ter normalmente tem uma diferença entre elas, né? Até porque é uma concorrência, né? Uma coloca uma super odd no jogo, a outra coloca super odd em outro jogo e por aí vai. Exatamente. E, inclusive, essa parte de super odds é muito interessante, tá? Fiquem atentos a isso aí, né? Porque isso aí pode acabar impactando em você encontrar oportunidades melhores em uma do que em outra e tudo mais. Isso. Bom, uma que também é importante é você registrar suas apostas, tá? Fazer uma planilha, né? Botar jogo tal, a odd, foi green, foi red, porque você consegue achar padrões, tá? Padrões, por exemplo, do que você erra. Eu acho que até mais importante do que padrões do que você acerta é você encontrar, quando deu ruim. Por exemplo, a gente aqui percebeu que os nossos heads tem 2, eu pelo menos percebi 2 pontos. Padrões. 2 padrões. Quando a gente aposta no favorito fora de casa,
tá? O favorito fora de casa, que parece muito favorito, mas é fora de casa. Assim, é melhor pegar um time menos favorito em casa do que um mais favorito fora. Né? A gente meio que já aprendeu isso aqui nos últimos meses, né? Que a gente já tá nessa aqui fazendo o programa. E outro padrão é quando você pega um time que não é tão forte, que ele tem jogo de Liga dos Campeões ou Liga Europa, e depois um jogo do campeonato local dele. Ele acaba sentindo, pô, um Bolonha, que joga um Benfica, enfim, times que não são tão fortes, não é um Bayern, não é um PSG, times mais frágeis que jogam uma Liga dos Campeões e jogam um campeonato local no final de semana. Eles tendem a sentir mais, eles podem tropeçar, porque eles tiveram um jogo desgastante, um jogo onde o foco foi todo sobre ele, e aí quando ele volta para a liga dele, a chance dele tropeçar é maior. Então, procure padrões para você evitar, né, o que você vem errando mais. Nem isso, Matheus. Perfeito, Fábio. Sim. Essa questão dos padrões é muito importante. E tá muito alheio, muito em paralelo com aquela questão do focar em mercados específicos, tá? Também tem um pouco disso aí, tá? Se você observa que você tá, errando muito ali em um mercado, ou em um esporte, ou em uma liga específica, tá? Aqui a gente foca mais no futebol, claro. Eu falei esporte aí porque tem gente que acaba também indo para as outras áreas. Mas se tratando de futebol, por exemplo, às vezes em uma liga específica ali você identifica que o estilo de jogo dos times é diferente. Como você falou, a Champions League muitas vezes impacta ali na forma de jogo que as equipes têm nos jogos subsequentes e seguintes ali ao que as equipes têm nas ligas, né, por exemplo. Ou se é um time muito forte, né, por exemplo, time muito forte que pega um time fraco na competição europeia e tem um jogo difícil pela liga, né? Aí o time pode poupar na liga, na competição europeia, né? Já aconteceu, o City já fez isso, poupou na Liga dos Campeões e então é sempre bom você tomar cuidado aí nesses jogos aí, ou do time favorito, que tem um jogo difícil pela liga e fácil, entre aspas, pela competição europeia, ou ao contrário, um time que não é tão forte, que tem um jogo onde ele não é favorito, por exemplo, na competição europeia, mas ele é muito favorito na liga. Aí ele acaba tendo uma probabilidade de tropeçar, né? Porque ele teve um jogo difícil no meio de semana, e aí desgaste, enfim, tudo isso pode atrapalhar. Então, registra suas apostas, procura padrões aí, os erros são mais aonde, enfim, tenta fazer esse filtro para você acertar mais. Bom, a nossa próxima aqui, aposta no que você conhece, né, Matheus? Não vamos apostar em basicão, curling, né? Exatamente. O maior exemplo é esse programa de hoje, por exemplo, né? A gente tinha aí Copa das Nações Africanas, a gente tinha uns campeonatos mais aleatórios, só que a gente achou melhor deixar de lado, tá? Tá rolando o quê aqui? Uma Superliga da Albânia, segunda divisão da Arábia Saudita. Tem gente que eu tenho certeza que vai olhar para isso aqui, vai ver, eita, tal time é favorito contra tal, é o terceiro contra o 12º, vou apostar. Evita fazer esse tipo de coisa, né? Faz o que você conhece, o que você entende, que você está por dentro de notícias, dos impactos que podem ter naquela partida. Não vai só por causa de achismo em cima de odd, em cima de tabela de classificação, em cima de últimos jogos. Dá uma pesquisada minimamente a fundo, tá? Isso aí é muito importante. Muito bem. Também temos aqui um tópico importante. Cara, odd alta não é sempre boa e odd baixa não é acerto garantido, tá? Porque odd alta, perfeito, muita gente vai ali, por exemplo, sobretudo os principais jogos, né? Pega uma final de Copa do Brasil. Gol do Verratti, gol do Depay, 3 gols no jogo, odd 8. Aí você, atacante do principal time fazer gol, atacante do outro time principal fazer gol, último jogo pode ser aberto, é muito boa essa aí, eu vou atacar 100zão. Não quer dizer que é boa, tá, galera? Então, sobre as casas de apostas, inclusive em transmissões esportivas, elas colocam ali sempre odds, né? Mercados ao vivo que estão rolando. E, cara, sempre desconfie. Se a casa botou aquele mercado ali, é porque ela não quer que você ganhe. Vamos começar. Se a casa bota odd tal para over 3,5 nesse jogo. O jogo do Bayern, né? Sempre tem jogo do Bayern que geralmente até bate. Né? Mas não é sempre que isso vai acontecer. Então, muito cuidado, tá? Com odd alta. Quer falar sobre a odd alta, Matheus Montenegro? Não, é exatamente isso, tá? As odds, elas não significam se é bom ou se é ruim. A gente sempre bate na tecla em uma palavrinha específica, valor, tá? É tudo sobre uma análise. As odds nada mais são do que probabilidade, né? Isso aí é um conceito básico.
Uma odd 2 é cerca de 50% de probabilidade de acontecer o evento. Então é muito sobre uma análise que você vai ter em cima daquilo ali e saber, pô, isso aqui tem 70% de chance de acontecer e a odd está dizendo que só tem 50% de chance, pô, tem valor, tá? Muitas vezes a gente fala aqui, eu bato nessa tecla às vezes, eu falo que uma odd 1.25 é muito boa, só que, pô, é uma odd baixa. Como assim isso aqui é boa? Porque, na minha concepção, é uma odd que poderia estar muito mais baixa, sei lá, uma vitória de um favoritaço dentro de casa, que a gente sabe que o time visitante está passando. O Sport, pô, a gente viu muitos exemplos do Sport assim, nessa Série A do Brasileirão. O Sport já estava meio que largado, sem treinador, internamente um caos, e até mudança de presidente, os jogadores saindo, e você via ali, às vezes, uma vitória do time adversário pagando 1.4, 1.5. É uma odd muito boa pelo contexto, tá entendendo? Então é tudo muito relativo. Você tem que pensar aí nessa questão do valor, e não especificamente da odd. E sobre a odd baixa, né? Não é que a odd tá baixa que vai ser uma odd assertiva. Tá 1.10. Pô, essa odd não vai dar head. Não quer dizer isso, tá? Então, sim, muito cuidado, é o que o Matheus falou, tá? E você vê a odd, pode ser 1,20, pode ser 2, tá? Uma odd 2 pode ser baixa e uma odd 1,20 pode ser alta, dependendo da análise que você fizer, do contexto daquele jogo, né? Então, o valor específico, né? Como a odd de valor, não é o valor ser alto ou baixo, é odd desregulada, né? Cada vez é mais difícil você achar isso, mas, cara, para quem encontra o contexto, pô, teve um jogo recente do Nice, né? Contra o Lens. O Nice vinha de 8 derrotas seguidas, não fazia gol em ninguém, a torcida não estava nem indo no estádio mais protestando. E o Lens era líder do campeonato francês. O Lens em casa, a odd era 1,50. Pô, isso tava maravilhoso, né? E o Lens venceu 2-0, foi um jogo fácil. Então é meio encontrar isso, tá? Assim, por exemplo, o cara vê Lens e Nice, o cara, pô, 1,50 é uma odd baixa, pô, são times equivalentes, né? Mas se você vai ver a fundo, né, há uma discrepância muito grande hoje. Então é meio tentar pegar isso aí de contexto muito coisa que o mercado às vezes não pega, tá? Assim, ou quando pega muito próximo do jogo, né? Que é a questão de desfalque, que é a questão de coisa interna do clube, que o mercado só atualiza mais próximo no dia do jogo. Então quem pega um dia antes, né, consegue pegar uma odd melhor, né? Porque os mercados ali atualizam mais essas minúcias de cada jogo, elas acabam entrando mais perto da bola rolar. E a última, Matheus Montenegro, para você falar aqui, é o que a gente sempre bate na tecla, né? Informação vale mais que palpite, apesar dos nossos títulos serem palpites de futebol, é por causa do algoritmo do YouTube, tá? Ele entrega melhor se a gente falar isso. É só por isso. Mas assim, não é análise, né? É análise de jogos. E claro, não deixa de ser um palpite. É o que a gente fala. Mas você tem que se informar para dar o seu palpite. Pois é, velho. Informação, embasamento é muito importante, tá? Por isso que a gente bate na tecla das análises, não fazer as coisas por achismo. A gente tem a nossa parceira, inclusive, né? A Score Tabs, que é justamente de acordo com a premissa que a gente traz aqui para esse programa, né, velho? A Score Tabs é uma plataforma que, por exemplo, você consegue ali ter acesso a muitas informações que vão embasar a sua aposta. Não é porque, é o favorito em casa, vou apostar nele, né? O Fábio vai até abrir aí o Score Tabs para a gente dar uma olhadinha. Auxilia muito, velho. Aquela questão ali de, quantas vezes a gente já apostou aqui em over goals, por exemplo, com base em estatísticas que a gente conseguiu filtrar através do Score Tabs, né? Caramba, velho. 95% dos jogos desse time saíram pelo menos 2 gols. 100% dos jogos desse outro time, quando ele atua como visitante, também bateu o mais de 1.5 gols. E a odd tá aqui 1,30 e pouco. Essa odd era para estar mais baixa, com base em toda essa estatística e contexto que a gente traz. Então, por isso que é muito importante você se embasar. E aí, agora sim, fica aqui a gente é sempre muito transparente, né? A nossa publi aí da nossa querida Score Tabs, que é uma parceira, tá, galera? Que é um aplicativo de graça. Eu sempre bato nessa tecla. Dá uma olhada lá, vê se você gosta, analisa as informações. Você tem direito ao Pro por 7 dias grátis. Fica, inclusive, a recomendação aí. Aproveita essa retazinha final de ano agora, aí, esses 8, 7 dias que faltam. Analisa a ferramenta Pro, e aí você gostando, você já começa 2025 já aí com o Pro, que, é R$1 por dia, né, Fábio? Vai dar por aí. Isso, e dá você menos. Ainda o nosso cupom ajuda, dá menos, né? Que R$1. Bota o cupom hoje 10, que você se ajuda, né? Como eu digo, o Score Tabs é um investimento, não é um gasto, e você ainda também contribui com o nosso projeto, porque a gente tem a parceria aí com ele, você usando o nosso cupom, a gente também ganha a nossa parte, né, Fábio?
É isso. E só para mostrar aqui, né, como é um programa mais livre, né, vou mostrar aqui as ferramentas do Score Tabs, tá? Tem essa primeira parte de destaques que você tem notícias sobre cada jogo, tá? Análise detalhada de cada jogo. Hoje é 23, o dia que a gente tá gravando, então tem Liga dos Campeões Asiáticas, né? Tem Superliga, acho que é Sérvia aqui, Copa da Turquia. Então, ó, tem um relatório sobre cada jogo aqui, tá? Ó, Copa de Portugal, enfim, então Copa da Liga Inglesa. Então você tem um relatório, uma notícia, né? Mas é basicamente um relatório, né? Sobre cada jogo, com as principais informações para você fazer a sua aposta. E aí tem uma parte bem interessante aqui que são os palpites, tá? Você aqui clica no Pro, coloca o mercado aqui de resultado, de ambas marcam, também tem mercado de escanteios, mercado de cartões. Você seleciona o mercado que você quer e ele vai dizer aqui os jogos do dia que tem a maior tendência, estatisticamente, de acontecer esse mercado. No dia de hoje, que a gente está gravando aqui dia 23, ele colocou aqui, por exemplo, o mercado, vou colocar aqui o mercado de over 1,5, tá? Para os jogos de hoje. Eu vou aplicar o filtro aqui e ele vai me dar duas partidas, Al Ittihad e Nassaf, e um jogo pela Superliga da Malásia. São dois jogos aqui que o Score Tabs, né, com a estatística e tudo mais, coloca com uma alta probabilidade da gente ter pelo menos 2 gols nesses jogos. Inclusive, o do Al Ittihad, a gente colocou que ia ter 2 gols só do Al Ittihad, né? Foi a nossa dica aí para o programa dessa quarta-feira. Tem aqui também nos jogos, né? Você tem aqui os jogos, você tem as informações, as estatísticas básicas, né? De últimos jogos, casa fora, você consegue filtrar por competição, né? Para quem tem o Pro aqui, tem insights, tá? De cada jogo, né? Tendências, né? Claras de cada jogo, né? Dos dois times. Vitória de Guimarães não teve ambas marcam em 9 jogos consecutivos, né? Isso tudo são informações filtradas. Que se você fosse pegar jogo por jogo, você demoraria muito para ter esse filtro de informações. Aqui ele já dá tudo. E já dá o mercado, tá? Qual a odd do mercado para esse ambas marcam não? Qual é a odd para o menos de 2,5 gols? Qual é a odd aqui para o Sport marcar? Né, o Sport marcou nos últimos 15 jogos. Né, o Sporting teve 3 jogos com mais de 2,5 gols, 1,82. Enfim, então a cada jogo ele dá essas informações, né, esses insights, né, para você ter mais embasamento. Claro que você faz o seu filtro, tá? Não é pegar a plataforma cegamente e colocar ali a dica dela ou a sugestão dela. Não. Né, você consegue ver aqui contexto do jogo, né, ritmo e intensidade das equipes. Ó. Ambas as equipes marcam com frequência nos últimos 15 minutos. Então, você já, para quem opera no ao vivo, já fica de olho aqui. Né? 1/4 dos gols dos dois times saem nos últimos 15 minutos, a partir dos 30 do segundo tempo. Né? Então, é muita informação, tá? Então, você, com isso, no ao vivo ou no pré, você fica muito embasado. E ainda tem um aqui que eu gosto muito, né? Que a gente sempre usa, que são as estatísticas voltadas para apostas. Né? A porcentagem de vitórias de cada time, mercado de gols, por exemplo, aqui, ó. Dificilmente tem jogo 0-0, vitória de Guimarães e Sport. Né, tempos, né, gols marcados no primeiro tempo, gols marcados no segundo tempo. Você também tem ambas marcam aqui, 29% só do Sport, 43% do Guimarães, 23% do Sport. Mercados mais alternativos, como cartões e escanteios. Tá? Você consegue ver aqui, né, a gente vê aqui poucos cartões nos jogos da equipe do Guimarães, escanteios também. Né, o Sport com uma tendência alta. Então, ficar de olho, né, aqui no Score Tabs, porque tem muita informação que te ajuda muito, tá? Nas suas apostas, é a nossa parceira aqui, né? Faz esse projeto continuar firme e forte. Então, conhece lá, assina 7 dias grátis e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É isso, Matheus Montenegro. Vamos nessa? Perfeito, Fábio Hermano. É isso. Um Feliz Natal a todos, meus queridos. Muita responsabilidade sempre. Tenham muito cuidado nesse meio. Tá? É uma tecla que a gente bate desde o primeiro dia que eu e Fábio decidimos tocar esse projeto, beleza? Mas muito obrigado pela audiência de todos vocês. Se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva. Estamos com aos 6 mil inscritos. Essa meta é para bater até o final de janeiro. A gente bateu todas as metas de 2025. Contamos com vocês para seguir batendo em 2026. Eu ia desejar um feliz ano novo, mas ainda vai ter volta aqui. Quinta-feira tem vídeo, dia 25 à noite já tem vídeo aí para os jogos da sexta, tá?
Então curta esse vídeo aqui, né? No dia 24, dia 25, mas teremos vídeos. Sexta-feira já tem Campeonato Saudita, Campeonato Inglês, coisa boa já rolando. Valeu, tamo junto, até a próxima.